Olá a todos. Vejamos este exercício sobre fontes de campo magnético. Na tabela deste problema, B representa o módulo do campo magnético em um ponto, criado pela corrente que passa em um fio retilíneo, e R é a distância deste ponto ao fio. Com base neste contexto, complete os campos vazios da tabela. Bem, pessoal, inicialmente é interessante observar que a teoria que descreve o campo magnético gerado por um fio retilíneo, ela nos fornece uma expressão que é a seguinte: o campo é igual à constante μ0 vezes a corrente I, dividido por 2 vezes π vezes a distância d, que no caso deste problema nós podemos substituir pela variável r, que é a mesma coisa, é a distância ao fio. Neste caso, nós podemos ver que quando r é igual a 1 centímetro, o campo B é dado como 6 vezes 10 a menos 5 Tesla. Então nós podemos escrever que B1, vamos escrever assim, seria igual a constante μ0 vezes a corrente I, dividido pelo produto de 2 vezes π, vezes 1,0 vezes 10 a menos 2. E isso aqui seria igual, segundo a tabela nos informa, a 6,0 vezes 10 a menos 5. Ok? Então, nós temos a distância e temos o campo magnético associado a essa distância. O que a tabela nos informa são outras distâncias para as quais a gente tem que calcular esse campo magnético. Nós podemos, então, utilizar a seguinte propriedade da multiplicação, que seria a seguinte: se nós temos o valor μ0 vezes I dividido por 2π, vamos escrever R1, que seria essa distância de 1 centímetro, estou chamando de R1, se eu pegar este valor, que nós sabemos que é 6 vezes 10 a menos 5, e multiplicar ele por R1, eu já posso ter um cancelamento nessa fração. E se ainda por cima eu multiplico pela fração R1 sobre R2, resulta de uma propriedade simples da multiplicação, que isso vai nos dar μ0 vezes I sobre 2π R2. Ora, isso é exatamente o que nós temos como B2, que seria o campo gerado a 2 centímetros do fio, ok? Ora, nessa razão R1 sobre R2, nós teremos a presença dessas potências 10 a menos 2, que vão se cancelar. Então nós podemos fazer simplesmente a avaliação dos valores tais como estão na tabela: 1, 2, 3, 4 e 5. Então, dessa maneira, nós podemos escrever da seguinte forma. Vamos calcular B2, por exemplo. B2 será igual ao valor de B1 vezes 1 dividido por 2. Ora, 1 seria associado a 1 centímetro, ou 1 vezes 10 a menos 2, e o 2 seria associado a 2 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2. As potências 10 a menos 2 vão se cancelar, e nós ficaremos simplesmente com 3,0 vezes 10 a menos 5 Tesla. Sigamos para B3. O valor de B3 nós podemos escrever como B1, que é o valor de 6 vezes 10 a menos 5, vezes 1 sobre 3. Isso aqui vai dar 2,0 vezes 10 a menos 5 Tesla. Seguindo, dando continuidade. O valor de B4, que é para 4 centímetros,
pode ser expresso como o campo B1 vezes a distância 1 sobre a distância 4, de modo a haver o cancelamento da distância 1 e a inserção no denominador da distância 4. Isso aqui equivalerá a 1,5 vezes 10 a menos 5 Tesla. E finalmente, B5 pode ser escrito como B1 vezes 1 sobre 5, que vai dar 6 sobre 5, que resulta em 1,2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Ok? Então, retornando lá à tabela, nós podemos escrever que B2, o B para 2 centímetros, será 3,0 vezes 10 a menos 5. O B3 será 2,0 vezes 10 a menos 5. O B4 será 1,5 vezes 10 a menos 5. E o B5 será 1,2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Ok? Com isso a gente resolve o problema. Me despeço de vocês. Um abraço.